Olá, amados, a paz de Arruxo. Então vamos aqui dar continuidade à pregação da Ana Paula Valadão, né? A verdadeira adoração. Vamos lá? Ai, que bom que agora tá dando pra ver legal. Então vamos lá. Ô, meu pai, o que eu fiz aqui? Nós lemos lá em Atos, no capítulo 2, você pode abrir? Então, aí agora ela falou, você pode abrir, né? Interessante. Então vamos lá, vamos ler aqui Atos 2. O que aconteceu em Atos 2, né? Que eu falei no vídeo anterior, que a gente ia ler Atos 2 para ver o que aconteceu, né? Então vamos lá. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Veja, num só lugar, não está falando num templo físico, está falando num só lugar. Mas com certeza não era templo físico. Por quê? Porque se o Pai não habita em templo feito por mãos humanas, e nem o Filho não entrou em templo feito por homens, feito por mãos humanas, então não era um templo físico. Isso pode ter certeza. Verso 2. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. Olha, a casa, eles estavam reunidos em uma casa. Porque era assim que eles reuniam. A casa de Epafrodito, a casa de não sei quem. Era assim que eles se reuniam, em casa de pessoas, tá? Então vocês vejam bem, estavam todos num só lugar. E nesse lugar aqui é uma casa, tá certo? Não era um templo físico, um templo de pedra, né? Para adoração. Eles estavam reunidos numa casa. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Veja. Todos ficaram cheios do espírito de Yarro e começaram a falar noutras línguas, conforme o espírito os capacitava. Mas vai vendo aqui, ó, o que aconteceu aqui, vai vendo, tá? Havia em Jerusalém judeus tementes a Yarro, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em suas próprias línguas. Veja bem, olha só, veja bem, o que aconteceu ali? Olha, isso aqui, todos ficaram cheios do espírito de Yarro e começaram a falar noutras línguas, conforme o espírito os capacitava. Mas quais eram essas línguas? Vamos ver. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Yarro, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Veja bem, cada um, ou seja, o apóstolo estava falando as grandezas de Yarro na sua língua e cada um estava ouvindo em sua própria língua. Foi isso que aconteceu, veja bem. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Porque o Espírito que traduziu o que os apóstolos estavam falando. Por pardos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Veja, convertidos ao judaísmo, ou seja, a religião. Não eram convertidos a Yahushua, a Yarro, mas eram convertidos ao judaísmo, que era a religião judaica. Cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Yarro em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais.
Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Veja. Olha só, o apóstolo Pedro está falando na língua dele e todos os outros estavam entendendo em suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu, amados. Aí aqui, ó, o que o profeta Joel profetizou? Nos últimos dias, diz Yahweh, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Yahushua de Nazaré foi aprovado por Yahweh diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais, que Yahweh fez entre vocês por intermédio dele, intermédio de quem? De Yahushua, como vocês mesmos sabem. Estes homens lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Yahweh, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o no madeiro. Com a ajuda de homens perversos. Quando são esses homens perversos? Líderes religiosos, chefes de sacerdote, mestre da lei. Mas Yahweh o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi, eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre e minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Yahweh lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Yahushua, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Yahweh ressuscitou este Yahushua e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Yahweh, ele recebeu do Pai o Espírito de Yahweh prometido. Veja, ele recebeu do Pai. Yahushua recebeu do Pai o Espírito de Yahweh prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto, este Yahushua a quem vocês sacrificaram. E Yahweh o fez Senhor e Yahushua, Senhor e ungido. O fez Senhor e ungido, que Cristo aqui é ungido. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Veja, eles ouviram isso nas suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu, amados. Tá certo? Que eles estavam ouvindo o que aconteceu. Aqui em cima, quando tá falando aqui, ó. Olha só. E viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Essa língua de fogo que está falando aqui, era o próprio Espírito que estava traduzindo na língua deles o que o apóstolo estava falando em sua língua. Era isso que aconteceu. Tanto que a gente vê aqui, ó. Olha. E viram que parecia língua de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava.
Eles começaram a falar em outras línguas, mas eram línguas que eles não conheciam. Mas eram idiomas, não é línguas assim de anjos, como os evangélicos falam, sistema religioso. Mas eram outras línguas, tipo assim, por exemplo, eu falo o inglês. Então, a língua inglesa não é uma língua estranha para mim, porque eu falo inglês. Mas se alguém chegar para mim e falar em japonês, para mim é uma língua estranha. Por quê? Porque eu não vou entender o que a pessoa está falando. Se a pessoa chegar e falar em chinês, eu não vou entender, porque eu não falo chinês. Se falar em russo, eu não vou entender, porque eu não falo russo. Mas se falar em inglês, eu já vou entender. Mas se falar rápido demais sem sotaque, aí já complica. Por quê? Porque a gente é acostumado a aprender o idioma com sotaque, né? Então, quando você fala rápido demais sem sotaque, aí já complica. Já complica, amados. Já complica, porque eu já tive experiência disso, né? Teve até uma vez que eu estava assistindo um filme do Ed Murphy, e ele falando, né? E ele falava rápido demais e falava muitas gírias. E eu não entendi nada do que ele estava falando. Tanto que eu até desisti de assistir o filme por causa disso, porque eu queria ver o filme em inglês. Aí eu estava conversando com uma pessoa que era da Inglaterra, e eu perdi até o contato dessa pessoa, o nome dele é Kai. E eu falei para ele, eu assisti um vídeo, e olha, ele é da Inglaterra, hein? E eu falei para ele que eu estava assistindo um vídeo, né, um filme do Ed Murphy, e eu não conseguia entender nada. Sabe o que ele falou para mim? Eu também não entendo nada que ele fala. Eu falei, ué, mas você não fala inglês? Você não é da Inglaterra? E aí ele falou, isso a gente conversando em inglês, tá, gente? E aí ele falou pra mim, mas eu não consigo entender, porque ele fala muitas gírias, eu não entendo gírias, né? A gíria dos alemães, dos americanos eu não consigo entender. Então eu não entendo o que ele fala. E eu fiquei assim, poxa, então eu tô muito bem, porque se você que fala a língua, né, materna, que é a língua inglesa, você não consegue entender as gírias dos americanos, então eu tô muito bem, porque eu tô aprendendo inglês, não falo inglês ainda, tô aprendendo, né? Então eu já fiquei até mais aliviada, porque o rapaz que é nascido na Inglaterra disse para mim que não entendia as gírias que o Ed Murphy falava. Para vocês verem como é que são as coisas. Então, é isso que eu estou explicando para vocês, né? O que está escrito aqui. Tá? Que nessas outras línguas não são línguas de anjos, são línguas que eles não entendiam. Que o Espírito, né? E eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito capacitava deles falarem. Porque naquela época não tinha a facilidade de aprender outras línguas como a gente tem hoje. Até mesmo na internet, você quer aprender, você acessa aulas na internet que você consegue aprender de graça, né? Outras línguas. Então vocês vejam bem, foi isso que aconteceu então aqui, ó. Aí aqui tá falando de novo, olha, havia em Jerusalém judeus tementes a Yahweh, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, juntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Veja, cada um os ouvia falar quem? Os apóstolos estavam falando, e cada um deles estava ouvindo falar em suas próprias línguas. Foi isso que aconteceu. Veja, atônitos e maravilhados, eles perguntaram, acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Então, foi isso que aconteceu, amados. O Espírito traduziu na língua materna de cada um o que os apóstolos estavam falando, na língua deles. Tá certo? Então vamos ver aqui o que a Ana Paula Valadão vai falar. E o que o apóstolo Pedro estava falando embaixo, contando, né, sobre Yahu, que ele foi sacrificado, né, e que Yahu ressuscitou, cada um deles estava entendendo em suas próprias línguas maternas. Foi isso que aconteceu, tá certo? Então vamos ver o que ela vai ler aqui e falar sobre Atos 2. Em Atos, no capítulo 2, o verso 14. No verso 14. Então, vocês vejam, eu pensei que ela ia ler Atos do primeiro, né? Mas ela vai ler aqui o capítulo, no verso 14, né?
Então vocês vejam, então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vinham de Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouça com atenção. Então, vamos ver o que ela vai ler aqui, né? Porque a gente leu até mais embaixo, a gente não leu o texto todo, mas isso tudo aqui que o apóstolo Pedro estava falando, todos aqueles de outras nacionalidades estavam entendendo em suas próprias línguas. O apóstolo estava falando na língua dele e os outros estavam entendendo em seus próprios idiomas, tá? Então vamos ver o que ela vai ler aqui, até onde ela vai ler. Diz assim, então... Vocês vejam o cuidado dela, né? De falar os versículos e tal. E olha a fisionomia dela, o jeito dela, tipo assim. Eu tenho que ter cuidado para ler apenas o que eu tenho que ler para poder, tipo, dar minha tese, a minha mensagem, para continuar as pessoas no engano da religião, porque eu não posso ler além. Porque se eu ler além, vai complicar. Se eu ler além, as pessoas vão despertar. Então não pode, tem que ler apenas uns versículos isolados para as pessoas continuar presas no engano da religião. Então vamos ver aqui até onde ela vai ler. Olha só, amados, a fisionomia dela. É possível que eu escrevi errado. 2:42, irmãos. Diz, e percebeu... 2:42. Vocês vejam a fisionomia dela, né? Ó. Eu não sei nem até onde a gente parou, amados. Onde é que a gente leu? Aqui, a gente... Ó. Olha, aqui a gente leu até aqui, então vamos continuar lendo, né? Ela falou verso 42, mas vamos continuar lendo, tá certo, amados? Vamos lá. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Yahushua, a quem vocês sacrificaram, Yahweh fez Senhor e ungido. Quando ouviram isso, seus corações ficaram aflitos, e eles perguntaram a Pedro e aos demais e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Yahushua, ou seja, arrependam-se e cada um de vocês seja lavado, que batizar aqui é lavar, em nome de Yahushua, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito de Yahweh. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor ou nosso Yahweh chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles. Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, ou seja, lavados. E naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Então foi aqui que Pedro falou e que 3.000 se converteram. Mas se converteram a quem? A Yahushua. Saíram da religião e passaram a seguir a Yahushua do Espírito. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ela vai ler somente a partir daqui. Eles se dedicavam, ou seja, por quê? Porque ela vai falar da adoração, mas adoração de atos religiosos, pelo que eu estou vendo. Né? De se dedicar à obra de Deus, né? No templo físico. Por isso que ela leu daqui. Então vamos ver. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Veja, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um quem? A cada templo do Espírito. Conforme a sua necessidade, não era distribuir um templo físico para um líder religioso. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam um pão em suas casas
e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Vocês vejam bem, amados, olha que interessante. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Por que eles faziam isso? Para falar as verdades e trazer as pessoas do físico, tirar as pessoas da religião e levar para Yahushua, que é no espírito. Olha, partiam um pão em suas casas. Que pão é esse que eles partiam em suas casas? Era Yahushua, porque Yahushua é o pão. Olha, eles se reuniam no pátio do templo, levavam pessoas do engano da religião para as suas casas, partiam o pão, que é o pão Yahushua. Eles partiam Yahushua, que é o pão. E juntos participavam das refeições físicas, que eles se alimentavam também no físico. Eles partiam o pão, que é no espírito, que é Yahushua, que é o pão, e eles depois juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Yahweh e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Quem acrescentava? O Senhor. O Senhor que acrescentava. Não é a gente que ganha almas para Yahushua. A gente simplesmente fala a verdade e é Yahushua que vai acrescentando os que são salvos. Vocês vejam bem. Então esse negócio do sistema falar, vamos ganhar almas para Jesus, isso não existe. É Yahushua que acrescenta aqueles que são salvos. Ele que vai acrescentando. Tá certo? Então vamos ver aqui o que ela vai ler. E vocês reparem bem, amados, a fisionomia dela de preocupação. Que ela tem que saber o que ela vai ler. Ela tem que saber o que ela vai ler. Porque se ela ler algum versículo denunciando os líderes religiosos, aí complica para ela. Tá certo? Então vamos continuar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos e no quê? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, eles conquistaram. Mais uma vez, ela só leu um versículo isolado. Não sei se ela vai ler todo o restante do capítulo, mas ela só leu um versículo isolado. E aí, ela leu, o partir do pão. Mas qual é esse partir do pão, amados? Qual é esse partir do pão aqui que eles estão falando? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. Aos ensinos dos apóstolos, por que aos ensinos dos apóstolos? Porque os apóstolos ensinavam o que Yahushua ensinou a eles. Tá certo? Ao partir do pão, que é esse pão, a palavra, que é Yahushua, e as orações. As orações eram no entendimento, no secreto. Não é nada físico. Não é nada coletivo. Que a gente já viu nos vídeos anteriores que o que o apóstolo ensinou é que nós temos que orar uns pelos outros. E não uns com os outros. Não é orar coletivo. A gente já viu isso nos vídeos anteriores. Então, vocês vejam bem. E aqui de novo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo para levar mais pessoas para Yahushua, com certeza. Partiam o pão em suas casas. Vocês viram que eles se reuniam no pátio do templo, mas eles partiam o pão, que é Yahushua, em suas casas, não era no pátio do templo. Eles partiam o pão, que é o que Yahushua ensinava a eles, em suas casas. E juntos participavam das refeições que eram físico, com alegria e sinceridade de coração. Então vamos ver aqui o que a Ana Paula vai falar. O mundo daquele tempo por causa do testemunho do amor entre eles, a comunhão entre eles, a unidade. Diga, o Espírito Santo é quem nos capacita a viver em unidade. Sem o Espírito Santo, a nossa unidade vai ser muito superficial. Diga, superficial. A gente pode... Mas vocês vejam que a unidade que a Ana Paula está falando é a unidade aqui de estar reunidos no templo físico. E a unidade na escritura, no espírito, a gente está unidos no mesmo espírito. A gente está unido no corpo que é Yahushua. Porque aqui é um corpo que eles falam, nós somos o corpo de Cristo, Mas aqui é o corpo de Cristo.
da Igreja Batista da Lagoinha. Tá certo? Então aqui é um corpo de Cristo. E aí a Assembleia de Deus tem o corpo de Cristo da Igreja Assembleia de Deus. A Igreja Batista tem o corpo de Cristo da Igreja Batista. A Igreja Metodista tem o corpo de Cristo da Igreja Metodista. Então, em quantas partes está dividido esse corpo? Porque o corpo, amados, ele é um corpo só. E esse corpo é Yahushua, que está escrito na Escritura, que este corpo é Yahushua, e nós somos membros deste corpo, tá certo? Só que esse corpo é no espírito, não é no físico. Então vocês vejam que aqui ela está falando da unidade, mas a unidade está todo mundo reunido no templo físico. E já no espírito, a unidade no espírito, a gente está unidos no espírito, no mesmo entendimento do Pai e do Filho, e nós estamos inseridos, membros, no corpo de Yahushua, que é no espírito, não é nada físico. Até porque Yahushua não entrou em templo feito por mãos humanas, como a gente já viu, e o Pai não habita em templos feitos por mãos humanas. Então vocês vejam que foge totalmente do que está na Escritura. Então essa unidade que ela está falando é que a gente está reunidos na igreja. E sendo que a unidade que a Escritura fala é a unidade no Espírito, de nós sermos um no Espírito. Tá certo? Tanto é que aqui está, ó. Nós somos um no Espírito. Quer ver? Vamos ver aqui onde é que está escrito. Deixa eu ver aqui onde é que está escrito que nós somos um no Espírito. Olha. Bíblia. Vamos ver. Olha, portanto, nós é que somos a própria circuncisão. Todos nós que adoramos pelo Espírito de Yahweh, que nos gloriamos em Yahushua e não depositamos. Olha, vamos ver aqui, peraí, sobre o corpo de Yahushua. Nós somos um corpo. Peraí. Olha, ora, vós sois corpos de Yahushua, individualmente seus membros, e assim também nós, embora muitos somos um só corpo, e em Yahushua cada membro está, olha, 1 Coríntios 12, 27, vamos ver, 1 Coríntios 12. Olha. Vamos ver aqui. Olha. Todas essas coisas. Vamos ver aqui, ó. Ora, assim como o corpo é uma unidade, veja, o corpo é uma unidade. Ela está falando da unidade, mas ela está falando da unidade no sentido da pessoa estar unidas no templo físico, a unidade da igreja. Mas aqui a unidade que está falando é a unidade no corpo, que é Yahushua. Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar mais uma pausa aqui, porque já vai dar 30 minutos. Ainda bem que eu olhei a hora, né? E eu olhei aqui o tempo aqui que tá rolando, tá certo? E no próximo vídeo a gente vai ler essa parte. Então, por quê? Porque a Ana Paula está falando da unidade, mas a unidade está reunida no templo físico. E sendo que na Escritura, a unidade que fala é estarmos unidos no corpo de Yahushua. Tá certo? Nós somos membros do corpo de Yahushua. Então, amados, se vocês gostaram do vídeo, por favor, dê o like, compartilhe, para que outros possam ter acesso à verdade. Se inscrevam no canal, amados. Sejam muito bem-vindos, acione o sininho para receber notificações do YouTube e que Yahushua carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Sejam livres do engano da religião, em nome de Yahushua. Até a próxima.